Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi. Nesse treinamento nós vamos aprender sobre sobrestamento de processos. Então, em várias situações, um processo que foi aberto, ele não pode continuar por algum motivo que impede a sua análise ou que impede a tomada de decisão. Então, para esse tipo de situação, nós podemos colocar o processo numa situação de pausa, na qual ele para de tramitar, ele para de ser processado e o tempo de resposta daquele processo também para de ser contado. E é para isso que existe a operação de sobrestamento. Então, por exemplo, imagina que eu estou aqui trabalhando com esse processo 2460, abri aqui o processo e por algum motivo eu preciso de uma informação que não está disponível para mim porque, sei lá, a pessoa que abriu o processo está afastada por alguma condição. Nesta situação, o que eu posso fazer? Para evitar que o processo continue na listagem de processos que eu preciso trabalhar e para evitar que o tempo dele continue contando desnecessariamente, eu venho aqui nesse ícone que tem a pausa, o sobrestamento, e eu clico e peço para pausar o processo, peço para fazer o sobrestamento. Então, está aqui o processo que eu vou parar. E aí eu posso somente parar esse processo quando eu explico o motivo explicitamente aqui nessa caixinha de texto, ou eu posso fazer o sobrestamento vinculando esse processo a outro, e isso acontece normalmente quando nós precisamos que o outro processo avance e às vezes termine para que o processo atual possa ser concluído. Então imagina que eu venho aqui e digito, aguardando o funcionário retornar para dar andamento ao processo. Clico em salvar e o processo foi sobrestado. Quando isso acontece, ele aparece aqui com essa situação de processo sobrestado na unidade em que isso aconteceu. E agora, prestem atenção na identificação do processo 2460. A primeira consequência de sobrestar o processo é que ele some da minha listagem de processos aqui. Ele não está mais na lista de recebidos, não está mais na lista de processos gerados. Ele não fica na atenção do funcionário que está trabalhando nesses processos, tentando resolver as questões da unidade. Mas existe uma maneira de verificar todos os processos que foram pausados, e é justamente aqui onde tem processos sobrestados. Então, clico nessa operação, nessa opção, e aqui eu tenho a lista de todos os processos que estão suspensos, aguardando que alguma coisa aconteça. Esse 2460 foi o que eu acabei de suspender, aguardando o funcionário retornar de licença médica, e se eu desejar, eu posso, recebi um comunicado, o funcionário voltou, não preciso mais manter o processo em pausa. Eu posso chegar aqui no final do lado direito, tem um ícone com play, que é remover sobrestamento, clico nele, o sistema me pede confirmação da remoção, clico em OK e sobrestamento removido. E agora meu processo volta à situação normal. Se eu clicar na parte de controle de processos, aqui em cima ou aqui do lado esquerdo, tanto faz, vocês vão observar que 2460 voltou para a listagem de processos gerados. Consequências do sobrestamento, pessoal. Um processo que está nessa situação, ele é um processo que eu não consigo realizar uma série de operações. Eu não posso, por exemplo, sobrestar um processo que está aberto em outra unidade. Eu preciso estar com o controle do processo para fazer isso. Eu não vou poder tramitar o processo, porque ele está numa situação de pausa. Eu não vou poder anexar novos documentos. Eu não vou poder fazer com que esse processo seja anexado a outro. Então, todas essas situações que são manipulações do processo, elas não podem ser realizadas enquanto o processo está suspenso. E isso é natural, porque com a situação de processo sobrestado, processo suspenso, o processo não pode ser manipulado, não pode receber alterações até que ele volte a uma situação de normalidade, uma situação em que você consegue realizar operações sobre o processo. Voltando para a questão de processo relacionado, quando nós solicitamos o sobrestamento e aí existe um outro processo do qual eu dependo, eu posso chegar aqui, clico no ícone de sobrestar processo, peço para vincular um outro processo
digito aqui qual é o identificador do outro processo, faço a pesquisa e aí eu consigo fazer com que meu processo fique suspenso, vinculado a um outro processo, e provavelmente quando esse processo se encaminhar, vai ser muito fácil verificar que tem alguém dependendo dele, e dependendo das operações que foram feitas no outro processo, esse processo vinculado vai aparecer no finalzinho da listagem. Nós podemos facilmente identificar que talvez seja a hora de retomar o andamento do processo atual. E é assim que funciona essa parte de sobrestamento.